Eu vou te mostrar o top 3 ferramentas gratuitas para analisar jogos e encontrar boas apostas. Inclusive, a ferramenta que eu coloquei no primeiro lugar, que quase ninguém usa, me ajudou a gerar muito lucro só nesse ano. E deixa eu te falar, a maioria dos apostadores só quer saber qual é a boa do dia, mas não vai atrás de analisar os jogos e aí apostam tudo no achismo, deixando a vantagem com a casa de apostas. Então presta atenção nesse vídeo, porque só de usar essas ferramentas gratuitas você já vai estar na frente, de muita gente, milhões de apostadores aí que não fazem o básico para tentar ganhar das casas. Então bora pro top 3 ferramentas. Bora começar o top 3 com essa ferramenta aqui, o site Soccer Pro. Essa ferramenta gratuita, é um site totalmente gratuito que você vai ter acesso a diversas estatísticas e, na minha opinião, esse site aqui ele brilha mesmo para as análises ao vivo. Para você analisar partidas ao vivo, tem que ser aqui no Soccer Pro. Ó, vou passar aqui pelas principais funcionalidades do site, tem muita funcionalidade, vou tentar dar uma resumida só para vocês verem o que esse site aqui é capaz de mostrar para vocês para auxiliar aí nas suas apostas ao vivo. Se você entrar aqui na página inicial do site, você vai ter aqui todas as partidas do dia, você pode selecionar só as partidas que estão rolando no momento, do ao vivo, tem também a visualização das próximas partidas e as partidas que já foram finalizadas. Eu vou entrar aqui no ao vivo para mostrar para vocês que está acontecendo a Europa League, acabou de começar aqui o segundo tempo das partidas, tem também Conference League, tá? Temos outras partidas aqui e o que eu mais gosto desse site é que a gente consegue ter uma personalização bem interessante para você colocar aí filtros da sua estratégia, para você visualizar de uma melhor forma também, de acordo com as suas preferências. Por exemplo, tem 3 visualizações aqui das apostas ao vivo. Tem essa visualização 1 aqui, que mostra o placar do jogo e as odds do ao vivo. Tem essa visualização intermediária, que mostra o placar do jogo, o tempo de jogo e também em porcentagem aqui a pressão, qual time está pressionando mais. E a visão que eu mais gosto é essa visão que mostra o placar do jogo, o tempo de jogo, e também essa barra de pressão que mostra qual time está pressionando mais. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Bolonha nessa partida, 65% o gráfico de pressão contra a equipe adversária. Se a gente pegar aqui outras partidas, o Aston Villa acabou de começar o segundo tempo, está com 73% de pressão contra o Go Ahead Eagles, e a partida está 1-1, então pode ser talvez interessante aqui apostar, ficar de olho uma aposta provável aqui do lado do Aston Villa, enfim. Então é bem bacana aqui esse gráfico de pressão, tá? E você pode fazer o filtro que você quiser. Dá uma olhada aqui nos filtros. Tem filtro favorito em casa pressionando, que é um filtro da própria Soccer Pro aqui. Zebra em casa pressionando, escanteio no primeiro tempo, lei 0-1, tendência de gol no primeiro tempo e gol mais de 1,5 no segundo tempo. Tem esse filtro de pressão que foi eu que fiz, então você pode também criar o seu próprio filtro. Ó, filtro de pressão. Eu coloquei para mostrar para mim somente as partidas com pelo menos 70% de pressão. Então, ó, vai filtrar só as partidas que realmente os times estão em cima aqui dos adversários, 79%. Ó, esse jogo que está bem interessante, por exemplo. Pegar talvez uma análise desse Omonia Nicosia aqui contra o Drita, tá empatado o jogo e o Omonia tá com quase 80% aqui de pressão para cima do adversário. Talvez pegar uma vitória aqui, dar uma analisada melhor aqui nas estatísticas do jogo. Então é bem bacana aqui essas funcionalidades aqui da Soccer Pro. Dá uma olhada nos filtros que você pode fazer, Por exemplo, ó, eu posso criar um filtro e olha a quantidade de estatísticas que você pode estar utilizando para fazer aqui o filtro de acordo com a sua estratégia. Tem estatística ao vivo, média de confronto direto, prognósticos, condições climáticas, cotações. Então, por exemplo, estatísticas ao vivo. Olha a quantidade de estatísticas que você pode estar colocando no seu filtro. Finalizações, ataques perigosos por minuto, que é uma estatística que o pessoal gosta bastante, para apostar em canto limite, para apostar no mercado de gols também, quando está tendo muita pressão, muito ataque perigoso por minuto, a galera gosta de dar uma olhada nessa estatística para se basear aí nas estratégias de escanteios, gols, enfim, gols no jogo. Tem estatísticas de posse e controle de bola, escanteios, cartões, defesas de goleiro, tentativas de gol, barra de pressão, minuto de jogo, enfim, ó, só para mostrar para vocês, ó, por exemplo, quero uma barra de pressão, aí você tem o valor aqui, ó, você pode colocar só do time da casa, só do visitante, qualquer um, ambos, então vamos supor que era só time que está pressionando que está jogando em casa. Coloco aqui o valor. Tem que ter pelo menos 65% de pressão, no máximo 100, adiciono o filtro. Eu posso colocar mais estatística, ó, mas tem que ter, além disso, pelo menos aí chutes no gol, pelo menos o time tem que ter, o time da casa aí, pelo menos ali 5 chutes no gol, adiciona o filtro também aqui. Você vai montando o filtro da forma que você quiser, beleza? Só um exemplo aqui para vocês verem o quanto você pode personalizar aqui os seus filtros na Soccer Pro. E além dos filtros, galera, tem muitos dados, muitas estatísticas que você pode estar acompanhando. Então, se eu clicar
em uma partida aqui, abre para mim já a partida em questão, né? Então a gente tem aqui diversos dados. Por exemplo, deixa eu pegar esse jogo aqui do Aston Villa. Então a gente tem aqui os ataques perigosos, porcentagem de posse, ataques, chutes no gol. Se a gente arrastar para o lado, vai ter aqui os ataques perigosos por minuto no último minuto, nos últimos 3 minutos, últimos 5 minutos, últimos 10 minutos, no jogo todo. Enfim, são muitos dados aqui que você pode estar utilizando. A gente tem aqui o desempenho detalhado do jogo, né, como foram os chutes, a minutagem, né, dos acontecimentos, enfim, impedimentos. É bem completo mesmo, você vai ter melhores desempenhos dos jogadores, vai ter aqui a classificação, odds ao vivo, tem até informações do árbitro, né, para você que gosta de apostar em cartões. Ó, esse árbitro aqui, o Filipe Glova, da Eslovênia, últimos 15 jogos, 4,13 a média de cartões amarelos e 0,4 de cartões vermelhos. Tem até informações do clima, se está chovendo, temperatura, quantidade de nuvens, vento, enfim, bem completo mesmo aqui. Essa ferramenta, esse site aqui do Soccer Pro. E aqui foi só na aba de ao vivo. Se você entrar na aba de gráficos, dá uma olhada aqui no gráfico que você vai ter disponível para você, né? Inclusive com alguns resumos, né? Ó, o gráfico já traz aqui que o Aston Villa tem forte controle do jogo. A gente pega aqui o replay, ó, se eu pegar, por exemplo, um replay de 6 vezes e colocar aqui o replay, ele vai mostrando para mim o que aconteceu no jogo. O Aston Villa domina completamente no começo do jogo, teve aqui um gol aqui do Aston Villa tem forte controle, ligeira vantagem, e aí vai mostrando para você aqui de acordo com o passar do tempo, ó, se eu colocar a velocidade 9 aqui, vai mais rápido, ele vai mostrando para você como foi o andamento do jogo até o minuto atual, né, os 52 minutos aqui, 53 minutos. Então é bem completo mesmo essa ferramenta. Tem gráfico, análise de A, gráfico padrão aqui, tem também barra de pressão. Ó, dá uma olhada aqui, ó, o Aston Villa está realmente na pressão aqui, está aumentando a pressão nesse último momento. Ataques perigosos, ó, dá uma olhada na quantidade de ataques perigosos no decorrer do jogo, né? A gente vê que o Aston Villa está realmente em cima, enquanto que o adversário aqui está bem estagnado, né? Quase nada sem pressão aqui em ataques perigosos. Então é bem legal mesmo aqui esses dados. Tem aqui dicas, você pode pegar aqui dicas de vencedor do primeiro tempo do jogo inteiro, de gols, que mostra aqui a porcentagem de gols no primeiro tempo, mais de 1,5, mais de 2,5, ambas marcam, escanteios, média de escanteios aqui. Você tem também head to head, você vai conseguir ver diversos dados aqui de como foram as últimas partidas, né, os resultados recentes das equipes. Tem também aqui estatísticas, e aqui é bem completo mesmo, estatística de posse de bola, total de chutes, chutes a gol, chutes ao lado, escanteios, ataques perigosos, defesas do goleiro, faltas, cartões amarelos. Então para você que aposta em estatística, para acompanhar o andamento aí dos resultados das suas apostas, é uma mão na roda também, né? Tem quantidade de passes, porcentagem de passes certos, laterais, tiros de meta, os ataques perigosos por minuto, né, que eu mencionei para vocês, que a Soccer Pro faz um recorte dos últimos 3 minutos, dos últimos 5 minutos, dos últimos 10 minutos. Então dá uma olhada aqui, os últimos 10 minutos, o Aston Villa está com ataques de perigosos por minuto de 1,70, ou seja, a cada 1 minuto está tendo 1,7 ataques perigosos ali da equipe do Aston Villa, enquanto que o adversário aqui quase nada de ataque perigoso por minuto, né? Então aqui é um bom indicativo. Se o time está em cima, está pressionando, é bem legal de utilizar esse dado aqui do APPM, né? São os ataques perigosos por minuto, para acompanhar se o time está em cima ou não. Tem estatísticas exclusivas de recuo de bola, chutes de dentro da área, chutes de fora da área, ataques por minuto. Temos aqui escalações, aí você pode também pegar aqui as notas dos jogadores. Enfim, é bem legal mesmo essa ferramenta aqui da Soccer Pro. Tem o ranking, né, a classificação, e aí você pode utilizar essa ferramenta para fazer aí as suas análises. E ó, você pode usar também para fazer análise pré-live. Por exemplo, vamos supor, os próximos jogos aqui, se eu pegar aqui, tirar o filtro de pressão, né, e pegar os próximos jogos que vão estar acontecendo aí hoje. Então, por exemplo, jogos das 4 da tarde, se eu pegar aqui, por exemplo, o Celta de Vigo e Nice, eu posso pegar essa partida e já fazer uma análise pré-live aqui, os últimos 3 jogos, os últimos 5, últimos 10 jogos. Tem aqui os resultados, né, recentes das equipes, quantidade de gols, escanteios, cartões, faltas, ataques perigosos. Confronto direto não tem aqui esse dado, né, porque é um jogo de Europa League, então as equipes não se enfrentaram, mas se fosse um jogo de liga, ia mostrar também aqui o confronto direto entre as duas equipes. Tem aqui informações de jogadores lesionados, né, classificação, informação climática, onde vai passar os jogos na TV. E uma dica que eu dou para vocês, se você clicar aqui sobre o escudo da equipe, ó, Celta de Vigo, vai abrir para você só as informações dessa equipe. Então você pode fazer uma análise bem mais aprofundada aqui. Tem esse assistente A que mostra aqui pontos fortes, pontos fracos. Ó, raramente um time fica sem marcar contra essa equipe. Então é um time que geralmente sofre gols aí nas suas partidas. Então você vai ter aqui diversos dados para você estar analisando aí como foram os desempenhos aí das equipes
Tem também médias dos times de gols, gols sofridos, ambas marcam, acima de 2,5, no geral, casa, fora. Então realmente é uma mão na roda para você estar analisando jogos aqui na Soccer Pro. Bom, acho que deu para ver que é uma ferramenta bem completa. Eu gostei bastante, eu estou usando bastante aqui a Soccer Pro para as minhas apostas e vou deixar como dica nessa terceira colocação desse top 3 ferramentas grátis para apostar, para melhorar aí as suas análises e apostar com valor em busca da lucratividade. Bora para a segunda colocação do nosso pódio. Na segunda colocação, coloquei aqui o SofaScore, um site totalmente gratuito também. E galera, aqui eu prefiro utilizar o SofaScore para analisar pré-jogo e também analisar jogador. Dá para fazer análise ao vivo, mas na minha opinião, esse site brilha aqui mais na análise pré-jogo, principalmente se você aposta em estatística e para fazer a análise da partida em si. Então vamos entrar aqui num exemplo, LDU contra Palmeiras, jogo da Libertadores. Se você clicar em visualização em tela cheia, você vai para a página da partida. E aqui você vai ter diversas informações. Dá para analisar escalações prováveis, então a gente tem essas escalações prováveis para hoje. LDU no 3-5-2, Palmeiras no 4-1-3-2. Temos aqui as notas dos jogadores, então dá para ter uma visualização também de como está o desempenho dos jogadores no campeonato em relação às notas. A gente vê que o Palmeiras vem muito bem, né? Todos os jogadores aqui com notas excelentes, enquanto a LDU tem jogadores aqui em amarelo, beleza? A gente tem também nacionalidade, consegue ter uma visão geral aqui da nacionalidade dos jogadores. Da idade, a gente vê que a LDU é um time mais experiente, com 30 anos mais ou menos de média, enquanto que o Palmeiras tem uma idade média aqui dos 11 titulares de 26 anos aproximadamente. Tem o valor de mercado, isso aqui é bem legal, tá? Para você avaliar quanto é o valor de mercado dos elencos das equipes. LDU, 9,3 milhões. Aí pega do Palmeiras, 112 milhões, ou seja, praticamente 10, 11 vezes maior aí o poder de mercado do time do Palmeiras em relação ao time da LDU. A gente vê também essa questão da força das equipes, né? O que a gente pode tirar a partir do valor de mercado dos titulares? Que o Palmeiras ele tem um elenco bem melhor do que da LDU, né? Se pegar jogador por jogador, tem jogadores com muito mais potencial aí para desempenhar do que o time da LDU. Tem até informações aqui de altura dos jogadores, tá? Então para ver aí um eventual mismatch aí, vai pegar um time que tem uma altura maior contra um time com uma altura mais baixa, pode ser um ponto, por exemplo, para você ficar ligado no jogo aéreo, né? Jogadas aéreas de escanteio, gol de cabeça, aposta com gol de cabeça, enfim, dá para você tirar vários insights analisando aqui os dados do SofaScore. Você vai ter também aqui a questão do árbitro, é bem interessante essa informação para a galera que aposta em cartões. Você vai ter a média do árbitro, que para esse jogo é o Facundo Raul Telo Figueroa, que tem uma média de 5,42 de cartões amarelos e 0,22 de vermelhos. Temos aqui contusões e suspensões, ver jogadores que estão fora. Então, e o que eu gosto também de analisar aqui, essa questão aqui das estatísticas, vai ter aqui diversas estatísticas, média das notas dos jogadores, das duas equipes, vai ter quantidade de gols marcados, gols sofridos, jogos sem sofrer gols, assistências, posse de bola. Realmente é bem interessante mesmo aqui esses dados para você analisar pré-live. Tem o head-to-head, então por exemplo, as duas equipes aqui já se enfrentaram duas vezes, uma vitória para cada lado, foi lá em 2009, ó, 2009 aqui, Palmeiras perdeu lá na altitude 3-2 e na volta venceu 2-0, acabou avançando aqui na própria Libertadores, tá? Realmente tem muitos dados para você explorar para fazer a análise pré-live aí do seu jogo, beleza? Tem também aqui a eliminação, que é o chaveamento da competição. Você vai ter também informações aqui de onde o jogo vai passar na ESPN, estádio, realmente muito bacana. E galera, o SofaScore brilha também na análise de jogadores, principalmente se você aposta em estatísticas, seja de chute a gol, finalizações, cartões, enfim, uma infinidade de dados que você pode estar analisando aqui utilizando esse site gratuito. Por exemplo, vou clicar aqui no Vitor Roque, já vou ter aqui a média na Libertadores do jogador, da nota do SofaScore, né? Para o Vitor Roque. Temos também as médias aqui dos últimos jogos, como o jogador vem aqui nas últimas partidas. E aí se você clicar no próprio jogador, ó, Vitor Roque, vai abrir aqui como está o índice de notas dele do SofaScore na temporada. Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, uma boa visualização de como está sendo a temporada do Vitor Roque. Ele começou com uma média de nota aí de entre 6,5 até 7 e ele vem numa crescente. Dá uma olhada aqui, ó, junho, agosto e outubro, os últimos 3 meses, só nota acima de 7.
aí pro Vitor Roque, tá? Então a gente consegue ver também como tá sendo aí o desempenho do jogador ao longo da temporada. A gente pode dizer aqui que ele tá numa crescente bem interessante aqui, dá pra ver até períodos que ele foi lesionado. Inclusive, se abrir do Neymar aqui, deve ter várias lesões aqui do Neymar, né? É bem interessante de analisar isso também. A gente tem aqui os pontos fortes e pontos fracos do jogador. Então, por exemplo, o Vitor Roque, ponto forte dele é alta pressão, ponto fraco, duelo aéreo. Obviamente é um jogador de estatura mais baixo, né? Então duelo aéreo é um ponto fraco, e controle de bola também é um ponto fraco. Ele não consegue ter tanto esse controle de bola, é um jogador mais finalizador do que um jogador ali que consegue arrumar passe importante para o companheiro de ataque, beleza? Tem visão geral de atributo aqui de ataque, defesa, técnica, enfim, muitos dados legais aqui para você estar analisando os jogadores, tá? Você tem aqui um resuminho também do atleta. Se você entrar aqui na temporada, você pode filtrar pelo campeonato. Se eu quiser, por exemplo, dar uma analisada no Vitor Roque no Brasileirão, eu vou ter aqui as últimas notas do Vitor Roque. Tem inclusive mapa de calor dele na temporada. Ó. Ele é um jogador que costuma ficar mais pelo lado esquerdo aqui do ataque, né? Os pontos vermelhos aqui, eles são mais presentes no lado esquerdo do que do lado direito. Tem aqui a quantidade de partidas, quantidade de partidas que ele foi titular, minutos por jogo, total de minutos jogados, equipe da semana, né? Quantas vezes ele fez parte aí da equipe da semana. E olha que legal, se eu filtrar aqui para Libertadores, dá uma olhada. Libertadores, ó, é um jogador que fica mais centralizado aqui. Ele também joga mais pela esquerda do campo de ataque aí, só que ó, olha aqui onde ele costuma ser mais incisivo na Libertadores, bem na pequena área, aqui na entrada da pequena área, e ele tem aqui uma nota inclusive maior na Libertadores do que a nota do Brasileirão. Então você consegue fazer até uma análise aqui por campeonato, bem interessante mesmo. E ó, o interessante é que você tem todos os dados do jogador também. Dados de ataque, dados de passe, quantidade de gols, gols esperados, assistências esperadas, tem frequência de gols, gols por partida, chutes, finalizações, grandes chances perdidas, conversão de gols, enfim, é uma infinidade realmente de dados para você estar analisando. Tem os dados de defesa, tá? Interceptações, desarme por jogo, quantidade de faltas por jogo, faltas sofridas, impedimentos, enfim, muitos dados mesmo. Dados de cartões, tem dado até de pênalti aqui, ó, mapa de penalidade da temporada. Ele converteu um pênalti em somente uma tentativa. Então você tem até essa informação aqui dos dados de pênalti, aonde o jogador cobrou a penalidade. E também aqui os dados da carreira do jogador. Então, por exemplo, ó, 2024-2025 ele estava no Betis, ele tinha uma nota de 6,75. No Palmeiras, nessa temporada aqui, ó, ele está com uma média melhor. Então, se a gente pegar o começo da carreira dele, lá no Cruzeiro, Atlético Paranaense, Barcelona, a gente vê que ele tinha notas legais, notas boas, mas não tanto como estão sendo agora no Palmeiras, né? Então ele está numa crescente aí na sua carreira. Tem dados aí de finalizações, jogo coletivo, passe, defendendo, adicional, enfim, muitos dados para você estar levando em conta aí nas suas análises aqui no SofaScore. E agora, galera, bora para a primeira colocação do pódio de ferramenta gratuita. E agora eu vou mostrar para vocês uma ferramenta para analisar odd de valor, isso mesmo. A gente já viu aqui, ó, análise ao vivo com o Soccer Pro, análise pré-jogo e de estatísticas de jogadores com o SofaScore, e vamos analisar agora uma ferramenta gratuita. Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta gratuita para analisar odd de valor. Bora lá. E na primeira colocação, galera, site Sherbet.com. Mas ó, esse site aqui, ele tem o nome de Sherbet, você tem a aba aqui de apostas seguras, que são as apostas com a estratégia da arbitragem, né? Só que eu não vou indicar para vocês aqui as apostas de arbitragem. Eu vou indicar para vocês a aba de apostas de valor, que são as apostas que estão com odds desreguladas e que, se você fizer essas apostas no longo prazo, você vai ter lucro. Inclusive, essa estratégia, utilizando esse site aqui, somente essa aba apostas de valor, já rendeu para mim mais de 150 unidades de lucro só nesse ano de 2025. Então tem meses aqui, nesse ano de 2025, que, estourou de dar lucro. Por exemplo, outubro e agosto, rapaziada, foi, muito lucro. Foram, acho que, 40 unidades de lucro cada mês, só para vocês terem uma noção aí. Então só nos últimos 2 meses aí foram 80 unidades de lucro, e desde o começo da temporada até aqui a gente está com 150 unidades de lucro só usando aqui o apostas de valor. E eu estou compartilhando lá na nossa comunidade do Telegram, eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser receber essas entradas, mas você pode também fazer por conta própria, porque a ferramenta aqui é totalmente gratuita, e só de você ter uma conta aqui no site da Sherbet.com, ó, eu estou logado aqui na minha conta, eu já tenho acesso aos filtros necessários
para você ter esses resultados, tá? Então qual é o filtro que eu utilizo? Bom, eu coloco aqui as casas de apostas que eu acompanho, principais do Brasil. Aqui você tem realmente muitas casas de apostas que você pode estar filtrando. Eu coloco as principais aí, então Bet365, Superbet, 9Bet, a Betano, tá? Então você pode fazer um filtro aqui de casas de apostas, e aí você vai entrar aqui nessa aba de apostas de valor, e eu coloco também o filtro de no máximo odd 3, tá? Para não ter tanta variância. Então eu aposto no máximo até odd 3. Mas se você for um apostador que gosta de risco, você pode colocar a odd máxima aqui mais alta, odd 10, por exemplo. Aí ele vai filtrar, ó, ele vai filtrar aqui apostas que tem odd mais alta. Ó, odd 4 aqui, por exemplo, já encontrou uma, odd 10, tá? Odd 8,90. E eu costumo apostar, deixa eu voltar aqui para 3, que é o meu filtro que eu utilizo. Eu costumo apostar quando o site indica para mim um valor esperado de pelo menos 15%. Então eu aposto só quando tem 15% para mais aqui, até para ter uma margem de segurança em relação à análise do próprio site. Então eu não faço nenhuma análise do jogo. Eu entro aqui no site, faço o meu filtro. Se tem valor de 15% para mais, eu vou lá e coloco a minha aposta e indico lá também na nossa comunidade gratuita do Telegram, tá? E aqui, rapaziada, como funciona essa estratégia? Bom, ele faz uma comparação da mesma aposta em diversas casas de aposta. Então, por exemplo, vai dar uma olhada na Superbet, na 9Bet, na Bet365, na Betano, vai olhar também em Casa Asiática, vai dar uma olhada geral na média de odds que o mercado está oferecendo para uma bet. Se tiver uma casa de apostas que está oferecendo uma odd acima dessa média geral, ele vai indicar aqui para você e vai indicar também qual é o valor esperado dessa aposta. Então, por exemplo, Superbet, Roma e Vitória Pilsen, que esse jogo começa daqui a pouquinho. Estou gravando esse vídeo aqui 3h30 da tarde, esse jogo aqui começa às 4 horas da tarde. Esse mercado aqui, ó, acima de 14,5 chutes de gol, que é mercado tiro de meta, tá com uma odd de 2,22. E a probabilidade de green, de acordo aqui com a média de odds oferecidas pelas casas de apostas, é uma probabilidade de 57%. Ou seja, se a chance de dar green é 57% e a odd está acima de 2, essa aposta aqui tem muito valor. É uma odd justa aí, ó. Deixa eu pegar a calculadora aqui rapidinho para mostrar para vocês, ó. Vou pegar aqui no meu celular só para calcular aqui a odd justa. Seria uma odd justa, ó, 1 dividido por 0,57, que é a probabilidade que ele está indicando aqui, uma odd justa de 1,75, galera. 1,75, e a odd oferecida pela Superbet aqui para esse mercado tiro de meta, 2,22. Então tem 28% de valor aqui a apostar nessa aposta aqui na Superbet. Outro exemplo, acima de 5,5 tiro de meta do primeiro time, mesmo caso aqui, ó, tem mais de 60% de chance de green e está com uma odd acima de 2. Mercado de laterais também, ó, para o jogo Lille e PAOK, também está bem interessante, 25% de valor. Enfim, então você vai dar uma olhada aqui. Isso aqui é muito lucrativo mesmo. Por quê? Porque é odd desregulada. Você vai pegar aí, obviamente, você vai pegar alguma sequência de red, mas no geral, você vai pegar muito mais green e os greens valem a pena, porque a chance de green ela é muito mais alta e você está pegando também odds muito altas aqui, odds acima de 2, geralmente, inclusive a odd que a gente manda lá no nosso Telegram, geralmente fica uma odd média de 2,20, 2,30. Então às vezes você consegue pegar greens ali de odd 3, odd 2,50, 2,60, em que a odd justa é 2,20, 2. Então quando você pega um green, é muito tranquilo para você sair no lucrativo com o passar dos meses aí, tá? Então para estratégia de longo prazo, site de assurebet.com aqui nessa aba apostas de valor é o esquema, galera. E eu vou deixar para vocês a recomendação para vocês entrarem lá na nossa comunidade do Telegram para você acompanhar esse projeto. Vou entrar aqui para vocês verem, ó. Dá uma olhada aqui no nosso Telegram, que é justamente essa aba do método comparativo. Aqui eu compartilho todas as entradas diárias para vocês usando esse método nas principais casas de apostas aí que a gente recomenda, tá? Ó, dá uma olhada no resultado. Ó, deixa eu entrar aqui no começo do projeto. Eu comecei a enviar as tips aqui para a galera no dia 6 de julho, tá? No dia 6 de julho, só que eu já estava testando esse mercado desde o começo do ano. Então dá uma olhada aqui, ó, janeiro, 101 apostas, odd média. Lucro de janeiro, 21 unidades de lucro. Fevereiro, 25 unidades de lucro. Março foi pequeno head ali de menos 3,84 unidades. Abril já teve um lucro absurdo, 27,83. Maio, 6,47 de lucro, positivo também. Junho foi um mês negativo, de menos 7,47. Aí eu comecei a mandar aqui para a galera. Então eu estava testando no primeiro semestre. No segundo semestre eu comecei a mandar aqui para a galera. E olha os resultados que a gente está tendo aqui com essa estratégia
desde que eu comecei a mandar aqui no Telegram pro pessoal. Em julho também foi negativo, -7, então a gente pegou 2 meses seguidos aí sendo negativos, né? Então, como eu falei para vocês, não vai ser só green que a gente vai ter não, vai ter red também, vai ter mês que vai fechar no red, mas olha depois em agosto e setembro, galera. Agosto, 44 unidades de lucro e setembro conseguiu ser melhor ainda, 46 unidades de lucro. Agora em outubro a gente está meio que no neutro, né? Menos 2,41, mas no longo prazo é muito lucro. Então até aqui, desde que eu comecei a mandar aqui no Telegram para a galera, 80 unidades de lucro e antes disso, lá no começo do ano, no primeiro semestre também, a gente já passou mais de 150 unidades, considerando todo o ano de 2025 aqui, só usando essa aba aqui do Apostas de Valor do site da Surebet.com. E galera, eu vou deixar o convite para vocês entrarem então na nossa comunidade. E aqui na comunidade você vai ter acesso não só ao projeto do método comparativo, que eu compartilho gratuitamente para vocês as entradas usando lá a aba das apostas de valor, né, que eu acabei de mostrar para vocês do site Surebet.com, mas você vai ter acesso aqui a muitos canais que também estão muito lucrativos. Ó, vou destacar para vocês esse canal aqui dos mercados alternativos, que são apostas em estatísticas que o Stefano analisa, que também está bem lucrativo nessa temporada. Tem também o projeto de trading esportivo, que é esse aqui do Lei Zebra 1 a 0, que o Gabica está tocando, está bem lucrativo também, está bem interessante de acompanhar. E você vai encontrar também os projetos mais recreativos. Tem projeto de alavancagem, que é esse projeto aqui do Escadinha 10x. Tem o projeto de odd alta, odd 100 todo dia, para você que curte aquele bilhete odd mais alta. Vai ter também o canal de super odds, com as principais super odds do dia destacadas aqui, com análise dos especialistas, né? Eu analiso diariamente junto com o Stefano as melhores super odds para mandar para vocês aqui. E tem o canal de resenha. Você ainda, além de ganhar todos esses canais aqui lucrativos, você vai ter também o canal de resenha para trocar ideia com outros apostadores, compartilhar aí dicas, análises, enfim, muito legal mesmo aqui a comunidade. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, para você entrar. Então entra agora, tá? Acessa aí a comunidade do Telegram, do Clube da Aposta, é totalmente gratuito, você não paga nada. E assim que você entrar, já manda um alô aqui no canal de resenha, ó. Entra aqui, já manda aquele alô pra gente receber você aqui na comunidade, beleza? Um grande abraço, espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, das 3 ferramentas gratuitas, Soccer Pro, SofaScore e o site da Surebet.com, para analisar e começar a ganhar dinheiro nas apostas esportivas. Grande abraço e bons wins a todos. Fui!